dedo em riste, comentários desrespeitosos, xingamentos nas malhas das redes digitais. O que afinal de contas vem acontecendo conosco que cada dia mais a gente promove a destituição, a morte do outro, a queima de reputação? O que está por trás da política de cancelamento? Quais as possibilidades de outros vínculos afetivos nas redes digitais? Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, uma reflexão do nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje a gente vai trazer como reflexão, como debate, a política do cancelamento. Que foi o tema, o cancelamento ele foi a expressão de 2019, né? Mas a gente entra em 2020, continuamos com a política do cancelamento, infelizmente, como uma ação que dinamiza as trocas comunicativas nos espaços digitais. Acho que só para a gente situar um pouquinho essa ideia da política do cancelamento, da comunicação, a política do cancelamento ela começa com uma ação de conscientização de grupos de pessoas para bloquear marcas que se mostravam ou se mostram politicamente incorretas, né? Racistas, homofóbicas, preconceituosas, discriminatórias. A questão da política do cancelamento, eu entendo que ela vai ganhando uma dimensão meio perigosa quando ela sai de uma, digamos, política de conscientização e ela passa a ser uma moeda entre indivíduos, né? Não gostei de você, não gostei do que você disse, eu cancelo você nas redes sociais. E eu acho que o que a gente tem hoje em termos de comunicação, pessoal, de tecnologia, de trocas, é um dos grandes desafios para a gente pensar democracia, para a gente pensar política, para a gente pensar vínculo. Quando a gente adota a política do cancelamento sob esse viés, que é da interdição de argumentos contrários ao meu, a gente não está promovendo a comunicação. Na verdade, a gente está promovendo a desinformação. E a nossa discussão de hoje eu vou lidar exatamente com essas questões todas. A gente vai partir de 3 questões que eu acho essenciais para a gente pensar a política do cancelamento. A primeira, a questão entre informação e comunicação, entre técnica e diálogo e, por fim, quais as possibilidades de vínculo. Se a gente pensar a ideia de que nós vivemos uma aldeia global, né, e é verdade, e essa aldeia global ela se firmou muito por conta da sofisticação tecnológica, a gente vai ver, por outro lado, que do ponto de vista das trocas, do ponto de vista da gestão das diferenças, nós não vivemos numa aldeia global. Nós somos muito tribais, né, no sentido que a gente vai acabando se acomodando em bolhas. Eu acho que esse é o primeiro desafio que a política de cancelamento traz, porque quando eu bloqueio alguém, quando eu cancelo alguém, porque esse alguém disse algo que vai contra as minhas opiniões, vai contra as minhas crenças, que na verdade eu estou promovendo uma anticomunicação. E tudo isso a gente vai ver que essa ideia das informações que circulam em fluxo contínuo na internet é uma ideia também maravilhosa. A gente tem trilhões de informações, a gente tem acesso a milhões de dados, mas também informação não significa comunicação. O fato da gente chegar há quem diga, né, que antes da comunicação se tornar uma commodity, se tornar uma esfera industrial, informação era correlata de comunicação, ou seja, as informações elas circulavam em grupos pequenos e essas informações que circulavam, elas nos garantiam um processo de comunicação. Hoje o que a gente tem não é necessariamente isso. As informações circulam na velocidade da luz, a gente tem muitos posts, muitos dados, muitas escritas, muitas falas, mas isso não quer dizer que nós estamos nos comunicando.
E aí é muito fundamental para a gente pensar nos desafios de hoje, né, das tretas da internet, nas perseguições, na Hoje-Holândia, que se tornaram as redes sociais, particularmente o Facebook. É fundamental que a gente traga para a nossa reflexão a questão da técnica. A técnica, ela acaba tendo no nosso cotidiano, né, um papel fundamental, um papel central. É por meio da técnica que nós acessamos a internet, é por meio da técnica que a gente tem um celular mais ou menos sofisticado, ou seja, é a técnica que vai nos dando uma nova possibilidade de existência. A técnica, ela se tornou para nós, pessoas modernas ou pós-modernas, ela nos garante uma outra envergadura antropológica. E aí eu acho que é onde mora um dos problemas quando a gente pensa política de cancelamento, comunicação e vínculo. Quando a gente faz da técnica não um meio, mas uma finalidade das nossas trocas comunicativas, cada vez mais a gente vai perdendo no horizonte qual é a finalidade última da comunicação. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dominique Volton. Ele vai dizer que as desigualdades dos modelos culturais de cognição e de comunicação, elas foram cada vez mais sendo postas, né, como uma fratura exposta na superfície à medida que a tecnologia, que os sistemas de informação, eles foram se sofisticando. E aí ele vai nos lembrar que essa abundância de mensagens trocadas, ao invés de facilitar a gestão das diferenças, elas estão cada vez mais buscando a gestão da semelhança, ou seja, cada vez mais nós procuramos bolhas, cada vez mais a gente procura se abrigar em redes, em pessoas que dizem a mesma coisa que a gente. Mas comunicação, ela não diz respeito a isso. A comunicação, ela diz respeito a uma gestão como eu já disse para vocês, que é essa gestão da diferença. É preciso que nós coabitemos a partir de perspectivas diferentes, de opiniões diferentes e de argumentos diferentes. E aí eu acho que o grande desafio nessa grande aldeia global, que ela é mais técnica do que comunicativa, é como nós podemos coabitar pensando diferente, sendo pessoas diferentes. E aí isso, pessoal, vai nos levar para a gente, como é que a gente coloca a comunicação no epicentro das discussões voltadas para as dimensões emancipatórias. Não é à toa que a gente tem desde o século XVI que as lutas pela liberdade de informação, pela comunicação, foram lutas que estiveram muito ligadas a uma ideia de emancipação do homem, né? A informação, a transparência, que não é essa transparência bisbilhoteira das redes sociais, mas a transparência comunicativa que diz respeito ao interesse público. Então a gente vai vendo que cada vez mais nós temos o desafio de transpor, né, essa política do cancelamento que cada vez nos torna mais tribais nesse sentido, mais indivíduos, mais eus, e a gente vai abrindo mão de ser sujeito. Porque o que é ser sujeito no mundo é quando nossa presença ela importa a partir dos vínculos com o outro. E a comunicação, a própria ideia da comunicação, a raiz da comunicação é essa, né? A raiz latina é o pôr em comum. E eu vou fazer comentário de mais 2 livros, além o autor Dominique Volton, o livro que eu fiz essa referência, né, dos desafios, é um livro chamado Pensar a Comunicação. Eu acho que nesses tempos aí de cancelamento, tempos de ódio, tempos de destituição discursiva, eu acho que é um livro fundamental para a gente discutir. Um outro livro que eu traria a título dessa discussão é um livro que eu tenho um artigo, né? Eu tive a honra de estar nessa equipe maravilhosa, Vozes Negras em Comunicação. Esse livro ele é organizado pela professora Laura Guimarães Corrêa, da Federal de Minas Gerais, e nesse livro, Mídia, Racismo e Resistências, tem um conjunto de artigos e de textos, né? E o meu artigo ele vai tratar sobre as formas da comunicação
a destituição na comunicação e como que a gente pode pensar o vínculo numa sociedade em que a gente estabelece destruição e não construção, a gente prefere opinião do que argumento, a gente prefere a lacração do que o vínculo e do que o diálogo, né? Esse meu artigo, ele se chama Mídia, Racismo e Outras Formas de Destituição, Elementos para o Reposicionamento do Campo da Comunicação. Nele, pessoal, eu trago, eu elenco um conjunto de questões que estão ligadas com essa ideia, né, do sacrifício da comunicação, do ódio, da perseguição do outro. E eu vou muito insistindo de que só é possível a gente falar em comunicação se de fato a gente construir um vínculo com o outro. E vincular significa que eu tenho que me perder a mim mesma, eu tenho que abrir mão das minhas opiniões, é o momento em que eu cedo para a escuta do outro. E ceder para a escuta do outro, é por isso que a escuta ela é uma decisão política. A política do cancelamento, ela não tem nenhum tipo de relação com a escuta. Porque a política do cancelamento, para além, voltando a essa ideia, né, do que foi o cancelamento, eu não estou dizendo que o cancelamento ele seja reprovável em todas e quaisquer situações. Há situações em que, de fato, a comunicação ela é impossível, né? Eu, por exemplo, escrevo em sites, então quando alguém não concorda com o que eu digo e diz, macaca, volta para a cinzala, eu não vou responder essa pessoa. Não há possibilidade de diálogo com alguém que me desumaniza. Então você abre aí um campo de interdição com o outro, né? Porque não é um campo entre iguais, não é um campo entre uma comunidade falante. O que essa pessoa está dizendo é que por eu não ser gente, ela tenta desqualificar o que eu falo a partir da minha desumanização. Aí nesse caso não há diálogo, né? O que a gente está chamando a atenção aqui é das possibilidades de diálogo entre iguais, entre pessoas, entre seres humanos, e que essa possibilidade ela deve se dar a partir da troca, né? Nem sempre coesa, nem sempre coincidente de opiniões e de informações. E eu acho que quando a gente, voltando, né, insistindo, política do cancelamento, destituição, todas essas situações, a gente tem um desafio que é de como eu realmente me perco a mim mesmo, como é que eu abro mão de ser eu sujeito, né, de eu ser uma possibilidade de escuta e de me oferecer um processo de pertença com o outro. Eu vou ler um trecho aqui um pouco para a gente, nesse domingo, passar um pouco refletindo como é que a gente pode ser mais acolhedor, né, ao que o outro diz, ao que o outro expõe. A Odiolândia, como as redes sociais vêm sendo chamadas, principalmente o Facebook, é um território em que podemos sentir o império do eu, do excesso de ego. E isso sob diversos aspectos. Destaco, de passagem, dois que se combinam e se interconectam: o predomínio da opinião e o fluxo ininterrupto de informações sobre a vida privada. Frise-se, o espelho em que o indivíduo se vê não comporta a projeção do outro. Há uma perversa subversão do princípio de identificação desenhado pela psicanálise, em que o eu se faz no outro. Ora, há muitos sabemos que o narcisista não conhece a alteridade. Eu acho que esses dois trechos que eu destaco, né, do artigo do meu livro, que está nesse livrinho aqui, ele é fundamental, gente, para como é que a gente, de fato, reposiciona a troca comunicativa numa sociedade hipertecnificada, numa sociedade em que nós falamos muito. Há um dado que diz que os mensageiros como Telegram, eles contribuíram para que trilhões de palavras fossem emitidas num lapso de tempo muito curto. E a pergunta que não quer calar é: o que tanto nós falamos? Qual é a fala que realmente circula? Qual é a fala que faz o laço social?
Então eu daria a minha dica de hoje é um pouco para a gente pensar que proposta de comunicação que a gente quer realmente colocar em prática, qual é o viés da comunicação e da configuração de espaço público, do debate do que importa, que a gente quer fazer girar, que máquina é essa, né? Que máquina comunicativa que a gente quer gerar, porque de fato o cancelamento indistinto, o bloqueio apaixonado, ele só nos leva a um sacrifício da comunicação, ele só nos leva a sermos sujeitos tecnológicos que manipulam dados, que manipulam informações, mas que ao fim e ao cabo não se comunicam. Eu acho que o nosso grande desafio nesses tempos de pandemia é como de fato, já que nós estamos isolados, nós estamos confinados, é fazer do nosso isolamento uma possibilidade única, uma possibilidade ímpar para que a comunicação, que deixou de ser presencial em larga medida, ela continua sendo uma comunicação que se firme pelo vínculo. E quando a gente se vincula ao outro, a ideia do se perder, né? A gente se perde a si mesmo, né? Se vincular ao outro é uma ação radical de que, de fato, eu reconheço que a minha humanidade ela só pode ser constituída na exata medida em que eu reconheço a humanidade do outro. O que a política do cancelamento ela não permite, o que os bloqueios apaixonados não permitem. Então a nossa dica, a nossa discussão de hoje, nossa reflexão nessa domingueira é sobre isso. Espero que todos nós possamos construir aí novas possibilidades, né, de trocas afetivas, de trocas instrutivas e pedagógicas. Eu ficaria por aqui, me despeço e espero vocês até a nossa próxima reflexão do nosso Esboços do Contemporâneo. Até a próxima!